Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito em Pauta. Está eu, Camila, Igor, e a gente está recebendo hoje um advogado de grande prestígio, né, Igor? Sim, é o Dr. Leonardo Tucci. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, boa noite, Camila, boa noite, Igor. Eu que agradeço, né, o convite, fico muito honrado aqui de participar e acredito que vai ser uma conversa bacana, descontraída, a gente vai poder falar sobre várias coisas interessantes. De começo, doutor, já se apresenta para o pessoal que está em casa. Bom, meu nome é Leonardo Tucci, eu sou advogado, eu sou aqui de São Bernardo do Campo, sou especialista em Direito Médico, Odontológico e da Saúde. Eu também fiz pós-graduação em Direito Processual Civil, me graduei na Faculdade de Direito de São Bernardo, também fiz a minha especialização lá, e hoje eu atuo aqui na comarca de São Bernardo do Campo, né? Meu escritório está sediado aqui, e estamos agora expandindo para São Paulo. A gente está focando num escritório justamente para atender médicos, hospitais, seguradoras médicas, clínicas, lá em São Paulo, no Jardins. Em breve estaremos lá também. Que legal. A gente costuma sempre perguntar pro convidado sempre a trajetória, o começo. Como é que foi o despertar pelo direito até o presente momento? Olha, isso é uma coisa que já vem um pouco da família paterna, né? Meu pai era advogado, ele foi advogado criminalista, já é falecido há 10 anos, mas ele atuou muito tempo aqui na comarca, algo em torno aí de quase 30 anos, e desde pequeno, né, sempre acompanhando ali com ele, ia em delegacias, fórum, flagrante, às vezes ia até trabalhar junto com ele. Então acho que desde pequeno eu fui vendo, né, como é que funcionava esse mundo do direito. Também acho que já meio que nasci com essa veia, né? Acho que é uma Sim. coisa meio de família, mas isso foi se aflorando ao longo do tempo. E aí, quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu consegui um estágio no Fórum de São Bernardo. Sim. Comecei a estagiar, né, pelo ensino médio, e aí tomei gosto e resolvi que era isso que eu ia fazer. Entrei na faculdade, renovei o meu contrato de estágio depois pelo ensino superior no Fórum de São Bernardo, trabalhei com uma juíza da primeira vara civil, e aí as coisas foram caminhando. Aí entrei na faculdade, gostei muito, me dediquei e virei advogado. O advogado, ele já nasce advogado, né? Eu acho que é muito raro você conversar com alguém que fala, não, no decorrer foi que veio essa vontade mesmo de advogar, né? Normalmente você já tem aquela sede desde pequeno. E como que foi o início da sua carreira? Eu concordo com você, essa coisa, eu acho que já vem, né? Quem nasceu para ser advogado, acho que já tem essa coisa, só vai descobrindo um pouco mais ao longo do tempo, né? Do amadurecimento Sim. natural ali, Sim. que tem o tino para essa questão. Mas a minha trajetória, ela foi uma trajetória não muito planejada, digamos assim, né? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha alguns planos. O meu pai sempre quis que eu fosse juiz. Meu pai queria que eu prestasse concurso, mas eu sempre tinha essa coisa pela advocacia. E a gente sabe, né? Quando se forma, passa na OAB, o primeiro ato ali, desde o estágio, é a gente ter contato com o escritório, né? Sim. Dificilmente você vai ter um contato muito próximo já em órgãos públicos, né? Pelo menos na minha trajetória foi assim, embora eu tenha trabalhado no fórum, era uma coisa mais superficial. Aí quando eu fui estagiar em escritório de advocacia, foi que a gente começou a ver os detalhes do dia a dia, a dinâmica, a rotina me agrada, porque não existe rotina, né? Exatamente. Sim. É uma coisa muito dinâmica, eu não gosto de uma vida muito engessada, assim, muito certinha, então um dia você tem audiência, outro dia você tem um prazo fatal, você tem que correr, outro dia você tem um recurso, outro dia você tem uma delegacia. Então isso foi me deixando ali bem entusiasmado, né, pela advocacia. E aí, quando eu me formei, eu prestei a OAB antes de terminar a faculdade, né? Prestei no meio do 5º ano, quando passou a ser permitido, né? Sim. Fazer a OAB antes de se formar. E aí eu passei, felizmente. E quando eu me formei e peguei a carteira, eu já comecei a pegar alguns casos, atender algumas pessoas e fui tomando gosto por aquilo. E aí, quando eu vi realmente que as coisas estavam caminhando, eu
vi que era aquilo que eu queria, né? Não tinha a rotina, aquela coisa engessada, eu resolvi permanecer na advocacia, onde eu estou até hoje, e vou ficar até quando eu parar de trabalhar. E assim, qual a dica principal assim que você daria para quem está iniciando, quem planeja eh, se enveredar pela área da advocacia, abrir o seu próprio escritório? Quais são os pontos que você enxerga assim como positivos que podem ser passados para quem está vendo a gente? Olha, Igor, tem muita coisa, né? Tem muita coisa, mas eu acho que assim, a primeira delas é a gente ter um propósito, né? Um propósito de realmente fazer as coisas acontecerem, porque não é fácil, principalmente quem está se formando, né? Jovem, eu vou abrir um escritório e, né, um monte de contas ali para pagar, sem tanta experiência, sem tanto nome, né? Digamos assim, ali porque está no começo, até você Sim, ganhar a confiança das pessoas. A gente brinca, né? No começo a gente às vezes paga para trabalhar. Sim, É verdade. muito complicado. Então eu acredito que assim, o primeiro ponto é a pessoa ter um propósito. Eu quero isso para minha vida, eu vou investir nisso. A partir disso tem que estudar, né? A gente sabe que infelizmente hoje tem muitas faculdades por aí, né? Inclusive à distância, né? Tudo online. O pessoal às vezes não tem uma formação tão boa. Então eu acho que a pessoa tem que se dedicar. E isso vem desde o primeiro ano da faculdade, né? Eu, quando era estagiário, eu já fazia coisas ali em escritórios que eu trabalhei bastante avançadas, porque eu tinha um propósito, eu sabia o que eu queria e eu me dediquei ao máximo. Então eu acho que sim. as pessoas têm que se dedicar, têm que estudar, porque não adianta você, às vezes, conseguir abrir um escritório, fazer um monte de coisa e não ter a técnica, né? Exatamente. Então, isso é essencial, a formação, e a partir disso é ser correto. Ser correto. Na minha visão, tem que ser verdadeiro com o cliente, transparente com o cliente, honesto com o cliente, porque no começo você tem que plantar. E você planta sendo transparente, você planta sendo honesto, sendo correto. E a partir disso você vai pegar um caso, vai pegar dois, vai pegar três, o cliente vai analisar a tua postura, obviamente que vai ver o resultado, né? A gente trabalha com resultado, né? Embora seja de e-mail, a Meio, mas gente a gente. atingindo o resultado, as pessoas vão passar a confiar em você, vão passar a te indicar. Então, acho que isso é muito importante. Honestidade. Eu sempre falo isso lá no meu escritório. Se acontecer alguma coisa, tiver alguma coisa errada, alguma falha, nunca minta para o cliente. Fale a verdade, porque a verdade convence. A verdade traz o cliente para perto. E aqui é uma relação advogado-cliente, é 100% de confiança, né? Exatamente. Então, acho que isso é muito importante. Dentre várias outras coisas, né? Se eu for falar aqui, acho que são muitas. Mas eu acho que ter propósito, estudar, saber a técnica e ser correto, ser honesto é o primordial, o principal. Sim. E o doutor falou que sempre teve um propósito, que já desde o início o senhor já veio com um propósito. Mas quando foi que o senhor falou: agora eu tô pronto para fundar o meu escritório, o meu nome? Essa pergunta é até difícil de responder, viu? Meio difícil. Eu, na verdade, eu costumo até brincar. Eu não planejei fazer tudo que eu já fiz, montar escritório da forma que tudo aconteceu. Confesso para você, Camila, não foi uma coisa assim que eu planejei de fato. Eu escrevi, vou tirar do papel, vou fazer. Tive muita sorte. Eu acho que o destino foi muito bom comigo. Naturalmente, acho que eu sempre também atraí essa energia boa, porque eu sempre fiz as coisas Sim. corretamente. Então, acho que isso ajuda bastante. Mas o destino foi colocando as coisas ali no meu caminho e eu fui meio que entendendo e fui abraçando as oportunidades e as coisas foram acontecendo. Se eu te falar, o primeiro escritório que eu montei foi uma coisa muito, muito maluca, assim. Eu me reuni com duas pessoas que eu não tinha nenhuma afinidade. Poxa. Nós alugamos uma sala, demos uma reformadinha simples ali na sala, né? Começo para todo mundo. Era um momento bastante difícil. E ficamos um tempo junto lá, dividindo as contas. Uma coisa que eu nunca imaginei, com pessoas que eu nunca imaginei. Aí, de repente, surge uma oportunidade, fui para o escritório de um colega e aluguei uma sala, passei a ficar no mesmo local, físico, né? Mas sozinho, trabalhando sozinho, independente, só alocava uma sala. De repente, olha como as coisas são. Eu entrei num lugar que eu queria muito, né? Um local bacana, bonito, mais estruturado, locando uma sala.
Do nada as coisas foram convergindo, esses meus colegas falaram que iam sair, iam para uma sala comercial e infelizmente não tinha espaço para mim, então eu não tinha opção. Ou seja, o destino colocou Olha só. o imóvel inteiro à minha disposição. Bastava eu aceitar aquela oportunidade, entender o que estava acontecendo, assumir, ter coragem, né? Porque também não é fácil. E eu fiz isso. Eu falei, olha, agora eu vou arriscar, eu acho que eu vou ficar aqui sozinho, eu vou tentar, eu acho que vai dar certo, as coisas já estavam caminhando. E assim foi. Acabei ficando sozinho nesse local, aí fui expandindo, fui crescendo, as coisas foram acontecendo, e hoje eu estou lá no meu escritório atual, né? Eu saí de lá, fui agora para onde a gente está, que é um prédio comercial, e foi uma história assim que foi encaixando, foi muito interessante. Sim. E qual que é a importância, a relevância que o doutor dá em relação à advocacia preventiva? Porque é, muito se vê o cliente correndo atrás do advogado quando a questão já tá pegando fogo, né? Mas qual que é a importância disso, em se tratando do fato que o doutor também presta assessoria jurídica para pessoas jurídicas também, né? Legal. Então, na verdade, eu acho que o brasileiro tem muito aquela cultura ainda de não prevenir, mas remediar. Ele só vai pensar no problema quando o problema já É. aconteceu, né? Isso é uma coisa que a gente sabe que no Brasil é realidade, né? É uma Sim. cultura, É uma né? cultura. E eu acredito que isso tem que mudar. Tem que mudar porque a gente sabe que quando o problema já se instalou, sai muito mais caro para você tentar resolver. Então eu trabalho hoje muito nessa parte da advocacia preventiva, né? Eu criei alguns tipos de contrato lá no escritório, onde a gente presta assessoria para empresas de diversos setores, clínicas, médicos, enfim, pessoas físicas que precisam, né, do nosso serviço, para a gente dar um suporte, assim, full time, quando a pessoa precisar, preciso tirar uma dúvida, tô fazendo um contrato, analisa para mim, ou então, preciso fazer um contrato, tô fazendo um negócio, tô comprando um imóvel, para que ela tenha essa assessoria antes do problema surgir, né? E a Sim. gente vem observando que na prática isso funciona muito bem, né? A gente consegue prevenir os problemas e o que é muito importante que muito advogado não pensa. Existe também essa cultura. Eu prefiro que o problema ocorra para que eu possa pegar o processo, ou entrar com o Sim. processo, ou fazer a defesa, ou ganhar no processo, cobrar os meus honorários e assim por diante. Eu já penso ao contrário. Eu acho que se você conseguir prestar uma assessoria preventiva, cobrando, às vezes, uma mensalidade, um valor que seja interessante para o cliente te manter, você cria uma recorrência no seu escritório, você cria uma relação contínua com o cliente. Então você não vai ter um processo, dois processos, você vai ter uma relação contínua. Você vai virar um braço da empresa dele, um braço do negócio dele. Sempre que ele precisar, ele sabe para quem que ele pode ligar. Isso cria essa recorrência, cria, querendo ou não, um faturamento, Sim. né? A advocacia não tem um faturamento certo, né? A gente sabe que vivemos de honorários. Então, quando você une essa questão da recorrência, da assessoria preventiva, além de você criar esse mecanismo para ter um faturamento fixo que vai te dar uma certa estabilidade e vai te manter, você acaba também ajudando o cliente a não ter os problemas. Eu tenho cliente que fala assim para mim, doutor, eu quero te pagar, eu não quero te ligar. Eu quero te pagar para não te usar. Sim. Eu faço questão de te manter igual seguro de carro, seguro A gente paga médico. para não querer usar, A né? gente paga para não querer usar. E eu acho que essa cultura ela é interessante, porque quando o cliente entende isso, as coisas começam a se encaixar. Ele Sim. começa a ver que é muito melhor ele ter uma assessoria fixa, onde ele vai pagar um valor menor para prevenir os seus problemas, do que ele ter que contratar quando chegou um processo trabalhista, quando chegou uma ação civil, quando chegou uma notificação de alguém que está querendo arrumar algum tipo de problema. Então, eu acho que, nesse sentido, na prática, a gente consegue unir as duas coisas, né? O benefício para o cliente e também uma recorrência, um faturamento interessante, certo, né? Para te trazer uma estabilidade que o advogado, via de regra, não tem. Então, acho que na advocacia preventiva, isso é uma coisa que eu tenho observado que é bacana e vale muito a pena. O doutor acha, acredita, né? Porque assim, o nosso público não é só de pessoal do direito, né? Também tem o público que tá em casa e quer saber sobre os seus direitos, né?
O senhor acredita que a advocacia preventiva, para acontecer, o advogado que tem que virar a chavinha, ou é pouco veiculado isso? Olha, eu acho que existem várias formas de se enxergar, né? Eu já conversei com colegas, por exemplo, que eles abominam esse tipo de trabalho. Eles acham que não compensa, eles acham que não é legal, eles acham que a depender do tipo de assessoria que você propuser ali para o seu cliente, você vai ficar meio que em desequilíbrio, né? Você vai receber menos e a pessoa pode te trazer um monte de problema, com o que eu não concordo, porque o contrato você pode limitar, né? De acordo com o que a pessoa Sim, vier a pagar, a combinar ali de honorários. Então eu acho que é uma coisa que ainda tem advogado que não acha interessante, que não gosta. Tem alguns advogados antigos que eu converso que não gostam desse sistema, mas eu acho que é uma coisa que no dia a dia, né, a gente vê que vai evoluindo, porque hoje um processo judicial dura anos. A exatamente. gente depender da justiça é uma coisa incerta. Às vezes você entra com uma ação, você recebe um honorário relativamente pequeno para propor a ação, contando que você vai ganhar no final, chega no final, depois de 5 anos, 6 anos, você não ganha. Então é uma coisa muito incerta. E eu acho que as pessoas, os advogados, né, sobretudo percebendo isso na prática, eles estão mudando um pouco essa ideia de que a advocacia preventiva não seja uma coisa que compense. Eu Sim, acredito que o futuro vai ser esse. As pessoas estão antenadas, né? A internet está deixando todo mundo mais esperto, todo mundo conhece os seus direitos, muita coisa é veiculada, né? Instagram, Google, Facebook. Então eu acredito que aos poucos as pessoas vão começar a compreender que é um investimento, né? Não é um gasto. sim. Então, assim, você falou que as pessoas, de fato, elas se interessam e às vezes querem até, vamos dizer assim, ter meio que um pé de igualdade com o advogado. Como é que você lida com isso na prática, assim? Porque às vezes tem clientes que são complicados de lidar, que acham que têm o conhecimento e querem discutir Você essas menciona assim questões. clientes que querem meio que discutir questões técnicas com o advogado, por exemplo, bater de Sim, frente. sim, como é que você enxerga isso? Como você lida? Olha, eu confesso para você que já tive muitos desafios nesse sentido, viu? Muitos. Clientes difíceis, pessoas mais velhas, pessoas que vêm te consultar e, na verdade, já passaram pelo Google, hoje em dia, agora pelas inteligências Então, Ou o sobrinho artificiais. tá estudando, fazendo curso de Ah, o direito, meu né? primo distante falou isso e tal. Então, isso já aconteceu várias vezes. Eu hoje tiro de letra. Eu acho que faz parte até do nosso amadurecimento, né? A gente aprender a impor certos limites, fazer o cliente entender que ali os técnicos somos nós, advogados. Eu acho que tem que haver esse respeito, essa separação, isso tem que ficar claro. Mas é natural que quem está começando, às vezes, não tenha esse nível de autonomia, né? De saber discordar com respeito, obviamente, mas colocar limites ali na relação, né? Eu acho que isso que é necessário, a gente saber colocar limites, colocar a nossa opinião técnica, defender aquilo com veemência e com segurança, né? A gente já falou sobre a advocacia preventiva e agora eu queria conversar com o senhor sobre a questão do direito médico, né? Quando foi que o doutor se enveredou para esse caminho? Olha, isso é uma coisa também bastante interessante. Quando eu falei que o destino colocou coisas na minha vida, não é mentira, é verdade. Quando eu me formei, eu pensava em atuar na área civil, né? Civil mesmo, contratos, propriedade, né? Direito contratual, essas questões mais corriqueiras. Direito médico, a gente sabe, é uma coisa mais específica, né? Sim, E não é uma coisa tão simples, é mais complexo, tem uma parte técnica diferenciada. Mas é engraçado que, assim, quando eu me formei, logo quando eu me formei, um grande amigo, que é médico, inclusive, a gente se encontrou num lugar X, vou até dizer aqui, na academia, né? Conheci na academia. E ele gostou de mim, eu gostei dele, a gente começou a conversar. E um belo dia ele ligou para mim. Eu estava começando, assim, bem no início mesmo. Tinha nem escritório.
Aí ele falou para mim, pô, vamos almoçar comigo, eu quero te fazer uma proposta. Eu falei, tá bom. Aí a gente foi almoçar, ele falou para mim, olha, eu tenho uma clínica, tenho 3, 4 médicos que trabalham comigo e tal, a gente é sócio. Você não quer entrar nessa área, não? Eu vou te ensinar, te dar todos os toques aí, eu te pago aí um valor mensal para você dar essa assessoria Sim. preventiva que a gente mencionou aqui anteriormente. Aí eu falei, cara, mas olha, eu me sinto honrado, né? Lisonjeado, é um prazer receber esse convite, essa oportunidade, mas eu realmente não manjo nada de direito médico. Ele falou, fica tranquilo, confia em mim que eu vou te colocar aí no meio, vou te ensinar, eu acho que você tem perfil e vamos juntos. E assim foi. Ele foi o meu primeiro cliente e dele hoje a gente tem aí uma média de 100 médicos fixos com a gente hoje. Então, assim, é uma coisa que tomou uma proporção que eu não esperava. Eu acabei me especializando nisso e hoje a gente atua fortemente nessa parte. E só para deixar claro, quando a gente fala de direito médico também, isso é muito amplo, né? Mas o que eu estou focando, né, que eu foco desde o início, é na defesa do profissional. Tá? Então, essas questões de ações contra plano de saúde, direitos do paciente, eu evito fazer para não Sim. ter nenhum tipo de Conflito, conflito né? Sim. de interesse com os meus próprios clientes ou com as instituições que hoje eu atendo. Então, nosso foco fica na questão da defesa do profissional. Defesa nos conselhos de classe, em processos éticos, sindicâncias, defesa em processo civil, processos criminais, que envolve ali algum tipo de lesão, algum problema com o paciente em ato cirúrgico. Então, acabei entrando nisso por conta disso. Foi o destino também, eu aceitei a oportunidade e hoje, graças a Deus, estou bastante feliz. Você, então, assim, toda a sua história, você agarrou todas as oportunidades. É até uma dica para quem tá em casa, para quem tá nos assistindo, né? Que quando acaso vir, agarre ele, pegue ele, não deixa ele sair, não. É verdade. Tem que saber aproveitar bem as oportunidades, porque Sim. pode ser que venha só uma vez e não apareça mais, né? O doutor mencionou a questão da defesa dos profissionais. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona isso na prática. Olha, Igor, tem um nível de complexidade diferente, né? As demandas, por exemplo, vamos falar de ação civil, né? Sim. O que eu tenho muito? Eu tenho muito casos de cirurgiões plásticos, por exemplo. Vai fazer uma mama, vai fazer um abdômen, vai fazer um nariz, qualquer coisa no corpo da paciente. Essa paciente muitas vezes tem algumas complicações, o resultado não fica como esperado, e aí surge o processo judicial, né? Hoje, infelizmente, virou um mercado, né? Essa parte Sim. médica, principalmente envolvendo cirurgia plástica, porque a gente fala de uma obrigação de resultado. Então, temos aí um entendimento do STJ de que cirurgia plástica é estética, né? Via de regra, e tem essa obrigação de resultado, então parte-se do pressuposto de que se você não atingir um resultado minimamente ali bonito ao senso comum, o que é bastante subjetivo, em tese o cirurgião tem que indenizar o paciente. Então, assim, esses processos eles vêm crescendo justamente por conta desse alto grau de subjetividade, né? Sim. O que é bonito para um não é bonito para outro. Sim. Então, às vezes eu acho que o seu resultado ficou bom e a pessoa vai falar que não. Então, esses processos são complicados porque envolve esse alto nível de uma crítica, né, estética, digamos assim, e tem a prova pericial. Então, é muito complicado, na minha visão hoje, para esses profissionais dessa parte estética, trabalhar, porque eles ficam atrelados a um resultado que não é específico, né? A medicina não tem como garantir um resultado, e os processos têm um entendimento que vão na contramão dessas regras médicas, digamos assim, né? O próprio CFM fala que o trabalho do médico é de meio, não é de resultado, Sim. mesmo em cirurgia estética, só que a justiça vem e fala o contrário, então começou a surgir um mercado, né? E essas questões de ações de erro médico virou um mercado. Então hoje, eu estava vendo no final do ano passado, se eu não me engano, o tribunal lançou um dado estatístico lá que as ações de erro médico cresceram mais do que 500%. Poxa. Só no estado de São Paulo. Então, assim, é uma coisa que assusta porque virou realmente um mercado. Então,
todo mundo está tentando ali tirar alguma coisa ali do profissional. É óbvio que tem pessoas que atuam mal, né, cometem atos incorretos, tem que ser processado e responsabilizado, eu concordo, mas a gente vê que, na prática, muitos casos não tem razão de ser. É Sim. por conta do mercado mesmo. Aí envolve aquelas questões de justiça gratuita, uma série de coisas que não vem ao caso, né? O doutor, o doutor não é muito de mídia de rede social, mas, para quem não sabe, o doutor Tucci, ele apareceu no Fantástico. E assim, como eu, outros advogados também não tiveram oportunidade de aparecer em redes, como que foi a preparação do doutor para dar entrevista para uma rede até grande, né? Uma das maiores do Brasil, né? Rede Globo. Eu confesso que dá um nervosismo. Dá um nervosismo. Não é tão simples, né? A gente que não está habituado, para falar bem a verdade, eu tento ter uma vida um pouco mais discreta, né? Eu não sou o cara das mídias, digamos assim, ainda, talvez isso mude, né? Sim, vai mudar, viu, gente? Depois desse podcast aqui, ó. É vai o mudar. futuro, né? A gente tem que se adequar, mas eu sempre fui um pouco mais assim, low profile, digamos. Gosto de ficar mais na minha, mais retraído, trabalhar, enfim. Mas foi uma grande oportunidade, né? Obviamente que é uma surpresa. Quando selecionaram um caso ali de um cliente meu para falar, me ligaram e quiseram gravar, dá aquele nervosismo, não é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Sim. Então você imagina que dá aquele nervosismo. Mas foi muito bacana, foi uma experiência e é muito legal. Teve uma repercussão que foi bastante positiva. A Camila comentou da questão do Fantástico, mas teve uma também do. Se eu tiver errado, você me corrija, na TV Record, né? Que foi sobre direito médico. Se for questão sigilosa, você não pode falar, ou se quiser compartilhar também para quem tá Na verdade, essa da nos Record também. assistindo. Na verdade, nós tivemos, acho que 3 na Record. Foi. Todos casos sigilosos, né? Eu não posso comentar, até eu coloco no meu site lá um trecho, né? Uma foto, concede entrevista para Record e tal, mas não coloco o link justamente para não expor o profissional, mas também foi uma outra experiência bacana. Recentemente agora também acabei dando outras entrevistas para outros veículos de comunicação, em razão de um fato aí que ocorreu também com um cliente, o qual também é sigiloso, mas é muito bacana. A gente sente que é uma repercussão positiva, os clientes gostam, parece que isso vem somente ali a reforçar a nossa imagem, nosso posicionamento, nosso comprometimento, nosso alto grau ali de seriedade, embora isso não queira dizer muita coisa, Sim. mas os clientes gostam, né? As pessoas olham, nossa, que legal, deu entrevista, que bacana. Então é muito legal, eu fico bastante feliz com isso. Na verdade, os clientes falam, né? Meu advogado tá lá na televisão, então ele é bom mesmo no Eles que ele ficam faz. orgulhosos, né? Eles ficam orgulhosos. Ele é bom no que ele faz, né? O doutor acredita que, por exemplo, nos últimos tempos, os advogados eles estão indo para as redes. Tem também aquela questão de Sensacionalismo. Sensacionalismo. Desculpa, não sei. Então, que acontece de cliente no escritório e falar assim, ó, eu vi um vídeo no TikTok, então eu também tenho direito. E não é assim, né? O senhor acredita que a rede, ela pode mais prejudicar do que ajudar, em alguns casos? Olha, eu acho que existem as duas situações. Eu recebo muito, as pessoas fazem as postagens, né? E aí algum cliente meu vê, aí ele encaminha para mim. Sim. E aí eu fico pensando, poxa, o que ele tá querendo, né? Eu espero, deixo ele falar, ele perguntar, aí ele fala, isso aqui é verdade? Aí eu falo, olha, esse aqui é verdade, mas tem algumas ressalvas, por isso, por isso, por isso. Porque a forma que muitos vendem, né, as coisas na internet, a gente sabe que existe essa questão do engajamento, precisa dar audiência, precisa ter aquela coisa para chamar a atenção, então muitas vezes a chamada ela é meio sensacionalista. Sim. Quando você vai aprofundar no conteúdo de fato, ler a legenda e ver realmente do que se trata, a gente sabe que não é bem assim. Então às vezes tem muita gente que posta coisas óbvias, só que faz uma chamada como se aquilo fosse uma coisa do outro mundo. E aí, às vezes, o cliente está passando por uma situação similar, ele é pego por aquela chamada sensacionalista e aí ele vem questionar. Então, acho que isso, às vezes, interfere um pouco. Eu acho que interfere nos clientes que são
assim, um pouco mais leigos, porque na prática eu vejo que às vezes ele quer ouvir a sua opinião, você fala a sua opinião com sinceridade, com honestidade, não é aquilo que ele queria ouvir e ele fica tendencioso ali a acreditar mais na chamada que está sendo postada ali numa rede social por Sim. alguém. Então acaba meio que colocando em xeque a tua opinião técnica, a pessoa às vezes fica meio em dúvida, né? Porque você imagina, eu não sou médico. Então se um médico me fala uma coisa para um tratamento meu, eu vou acatar. Só que se de repente me aparece alguma coisa na internet, um caso similar ao meu, e a pessoa falando coisas ao contrário e que talvez eu quisesse até que fosse verdade, você que é leigo, você vai ficar meio assim, né? Então acho que nesse ponto prejudica um pouco a nossa atuação, porque se você não tiver um nível muito forte de confiança com o cliente, às vezes você pode ter a tua relação abalada, né? Por Sim. mentiras e por sensacionalismo. O doutor já participou de comissões na OAB, tem uma especial que é de exercício legal da profissão, né? E queria que você compartilhasse com a gente como é que foi essa experiência, quais foram os assuntos, além desse que uma comissão costuma ter, que acho que é importante também para o jovem advogado que tá iniciando, qual que é a relevância dessas comissões. Legal, Igor. Essa experiência foi bastante diferente para mim e foi muito prazerosa. Foi na gestão do Dr. Luiz Ribeiro, né, aqui em São Bernardo do Campo. Ele me nomeou como presidente da Comissão de Combate ao Exercício Ilegal da Profissão. E é interessante que essa comissão ela não existia em São Bernardo. Ela foi criada na gestão dele e eu fui o primeiro presidente. E aí lá o que a gente fazia? A gente começou a receber algumas denúncias, né? Tinha estagiários se passando por advogado, ou seja, caía dentro da questão do exercício legal da profissão. Sim. E a comissão de ética não tinha poderes para punir esse estagiário, porque era estagiário, inclusive não inscrito na OAB como estagiário, então ele não era nem uma coisa nem outra. E aí vinha para a nossa comissão e a gente tinha uma atuação no sentido de fazer ofícios, comunicar à delegacia, pedir instauração, né, de inquérito policial, a gente enviava ofícios para o Ministério Público, então a gente fazia toda a apuração do fato, reunia provas, as pessoas mesmo que denunciavam, às vezes elas já traziam algum material para nós, então a nossa atuação, ela se restringia inicialmente a comunicar o fato às autoridades e cobrar alguma providência. Essa questão do exercício legal da profissão, infelizmente, não é crime, né? É uma contravenção penal. Então, também na prática, a gente tinha algumas dificuldades no sentido de conseguir a responsabilização efetiva dessas pessoas, mas a gente fazia a nossa parte. E teve uma questão especial que até o Dr. Luiz Ribeiro participou, junto com outros membros lá das demais comissões, que nós fizemos uma fiscalização. Então a gente passou um dia inteiro, foram policiais, investigadores acompanhar a gente orquestrou, né, por assim dizer, essa operação num dia determinado, fomos de manhã, terminamos só no final do dia. A gente passou em vários pontos que tinham pessoas panfletando, oferecendo serviço, a gente não sabia quem é que estava por trás, né? Então, eu não sei se algum advogado ou alguém que não é advogado contratava essas pessoas para ficar fazendo captação indevida, vendendo serviço, especialmente ali na Marechal. Sim. E em frente ao INSS, que tem muitos escritórios lá. Então, nós fizemos uma operação lá, fomos em alguns escritórios, apuramos, pegamos essas pessoas que estavam fazendo isso, elas foram conduzidas para o distrito policial e lá a gente começou a fazer alguma apuração. Chegamos em algumas pessoas que estavam por trás, que inclusive algumas delas eram advogados de fato, né? E aí, como se tratava de uma infração ética, isso foi enviado para a comissão de ética. Então, tivemos algumas experiências assim diferentes, não tão agradáveis, né? Para alguns advogados e para algumas pessoas que estavam ali fazendo coisas erradas, mas eu acho que foi algo bastante inovador aqui na subseção e que foi um grande desafio. E acredito que tenha cumprido com maestria. Sim. O doutor acha que, falando de OAB agora, que para o jovem advogado e para o estudante de direito, o network na própria OAB é bom, é interessante? Eu acredito que
que sim, pode ser sim. Você conhece muitas pessoas lá dentro, você faz amizade, você aprende muitas coisas, tem oportunidade de passar por várias comissões diferentes. O que não me agrada, e às vezes eu até comento com algumas pessoas, e aí é o meu posicionamento pessoal, eu não tenho vergonha de admitir, é que a OAB se tornou um órgão muito político. Sim. E eu não gosto disso. Eu acho que tem que ser a casa do advogado. Então a gente percebe, desde épocas de eleição, que tem algumas intrigas, né? Existe uma certa politicagem. Eu não acho que a gente tenha que partir para esse lado dentro da casa, que deveria ser a casa do advogado. Então, se tomar cuidado com esse tipo de coisa, eu acho que pode ser relevante sim, a pessoa participar, estar ali à disposição. Eu mesmo, né, participei, gostei, foi bom para mim, até que eu comecei a enxergar algumas coisas que não estavam de acordo com aquilo que eu acredito, e aí eu optei por me retirar, pelo menos temporariamente. Sim. Doutor Leonardo tem bastante experiência na área do direito. Consegue destacar pra gente um caso relevante, assim, que acabou chocando você como pessoa? Olha, Igor, tem alguns casos que eu vejo de erro médico que são bastante chocantes. Eu vejo o caso de morte, eu vejo o caso de necroses extensas. Sim. São casos que realmente a gente olha e fica bastante preocupado, porque existem bons profissionais, mas existem aqueles que não agem ali 100% dentro da técnica. E quando a gente sabe que isso acontece, né, a gente não quer acreditar que médicos fazem esse tipo de coisa, mas quando a gente vê na prática, a gente começa a repensar, né? Eu hoje mesmo, quando eu vou em algum hospital, como eu já tenho certa vivência nesse meio, eu já fico até meio esperto, ó, vamos ver a conduta aqui, como é que está saindo ali, porque eu já vi criança morrer por Nossa. conta de um erro bastante simples, né? Então, tem vários casos que chocam, assim, eu não posso adentrar muito no mérito em razão do sigilo, mas Sim, sim. esses casos que envolvem morte, essas coisas mais graves assim, eles chocam a gente. É complicado. E ainda mais sabendo, né, que se a gente erra, a gente não mata ninguém, né? Mas o médico, se ele erra, ele ceifa a vida de uma pessoa, né? Exato. Então, é bem complicado. Voltando um pouquinho para a gestão do escritório, como que. Porque o advogado, de certa forma, o senhor é empresário. Pode-se considerar que o senhor é empresário. Como que o senhor lida? Eu sei que o senhor tem a ajuda da doutora Thaís, que é sua esposa. Gente, ela não quis aparecer, tá? Ela tá com vergonha. Mas está aqui prestigiando, isso Tá que é aqui importante. prestigiando. Mas ela é uma excelente profissional também. É, como que lida? Como que é essa gestão? Olha, a gestão hoje, assim, eu faço a parte mais chata, digamos assim, que é a parte administrativa, né? Então hoje eu tô na parte, eu faço financeiro, eu faço administrativo, eu que recebo as intimações, eu que agendo, né, e delego as tarefas. Então eu fico hoje mais nessa parte de administrar. Eu tenho muita sorte, né, de ter a doutora Thaís, que é a minha querida esposa, ela me ajuda bastante, e tenho também outros dois rapazes, né, um advogado e um estagiário, que são, assim, meus grandes amigos, né, a gente acabou virando amigo, eles são excelentes, meu braço direito e meu braço esquerdo, então tenho muita sorte, eles são muito comprometidos, bastante competentes, então eu consigo ficar ali organizando as tarefas, consigo delegar para eles, eles cumprem de forma bastante eficaz, e a gente acaba tendo uma otimização dos trabalhos, né? Porque todo mundo consegue falar a mesma língua, as coisas fluem e o clima é muito gostoso. Eu sou suspeito para falar lá do escritório porque a garotada lá é nota 10. E, assim, olhando hoje que você já tem bastante experiência, qual seria, assim, o erro ou os erros que você cometeu quando estava iniciando na advocacia que você verifica hoje em dia que não cometeria e que pode passar para quem está assistindo a gente? Essa pergunta é difícil, hein? Essa pergunta é difícil.
Precisaria pensar um pouco mais. Mas eu vou te falar uma coisa que me vem à cabeça mais rapidamente, assim. Pensando a longo prazo, né? Essa questão de gestão de processos e de faturamento e tudo mais, o que que eu vejo que muitas pessoas fazem? Sim. Elas pegam um processo, elas não conseguem contabilizar quanto tempo aquele processo vai levar para acabar. Aí elas cobram honorários muito baixos para conseguir pegar o caso, às vezes porque está precisando e é legítimo, a gente entende a necessidade de cada um. Sim. De repente, ela termina de receber, o processo não está nem na metade e ela continua responsável por aquilo ao longo de vários anos. E eu percebo que as pessoas às vezes acabam se desmotivando um pouco, porque já recebeu, já gastou o dinheiro já acabou, o processo está E longe de fica ali, acabar, né? você continua com o trabalho. Isso se você falar num volume, assim, um volume expressivo, né? Vamos falar 50, 100, 150 processos, é uma coisa que às vezes, se você não souber administrar, você vai ter errado muito feio, porque você está com todo o trabalho, toda a responsabilidade, já recebeu, o dinheiro já acabou, e aí como é que faz? Esse é um outro ponto que eu acho bastante interessante, a questão da assessoria preventiva. Porque enquanto você toca não só as questões preventivas do cliente para não haver um processo judicial, se tiver um processo judicial, enquanto você está trabalhando no processo, você também está recebendo. Sim. Então você não se desmotiva, você não quer perder aquele cliente, você quer mantê-lo. Até porque mantendo o cliente, você está mantendo o teu faturamento. Exatamente. Então você vê como uma coisa está ligada na outra. É muito interessante quando a gente começa a pensar. Essa Verdade. parte financeira, essa parte operacional do negócio, quem está começando, muitos não sabem. As pessoas pegam ali qualquer coisa porque estão precisando. Mas se você for pensar a longo prazo, e se o volume for muito grande de processo, você vai começar a perceber na prática que às vezes isso é um erro grave. E o que que o senhor acha que a reputação ajuda? Porque assim, o seu nome, ele já tá sacramentado, vamos se dizer de passagem. Eu já te falei que eu fico honrado com isso que você fala, mas eu não sei de onde você tirou isso. Tenho muito o que mas fazer o ainda. senhor é bem conhecido, tá? Modesto. Modesto. A reputação, o que ela importa para um advogado em ascensão? Olha, eu acho que a reputação ela vem para gerar uma certa segurança, né? O cliente, quando fala, o meu advogado tem uma reputação, ou aquela pessoa X ali tem uma reputação, a gente imagina que reputação seja algo bom, né? Algo Sim. positivo. Então eu acho que isso agrega valor em termos de gerar segurança, confiança, credibilidade. O pessoal fala hoje na internet, né? Eu não sou muito desse meio de internet, mas a gente escuta, você tem que criar autoridade, né? Trabalhar a sua imagem, aquela coisa toda. Então, acho que a reputação, quando bem construída e sobretudo, com resultados efetivos, com minimização de danos para os clientes, sem prometer mundos e fundos, que muitos fazem, eu acho que isso enaltece a pessoa, enaltece o trabalho, e quando você chega nesse ponto das pessoas olharem e falar assim, olha, esse advogado não faz coisa errada, ele é uma pessoa correta, é uma pessoa honesta, é a melhor sensação que tem. Construir uma reputação boa com base no que é certo, né? Aí você, acredito que passe para um outro patamar de negócios, porque quando você tem clientes que reconhecem isso, eles já não estão mais buscando preço. Eles estão Sim, buscando valor. Isso é uma coisa incomprável, digamos assim. sim. E ele vê que não é um número, né? Ele é uma pessoa que você se Exato. importa. Então, tem a questão do valor, mas às vezes tem determinados profissionais que cometem alguns deslizes, e aí que vem o processo ético disciplinar, né? Como é que funciona, assim, para quem tá nos assistindo, se puder explicar o passo a passo para evitar, o advogado precisa evitar esse tipo de, Para de evitar é procedimento. simples, né? É só não fazer coisa errada. errada. Né? É só não fazer coisa errada, mas Mas já aquele que fez, aí infelizmente vai ter que responder por isso, né? Aí vai precisar analisar o que de fato ele fez, se tem prova, se é que ele fez, né? Às vezes disseram que ele fez, mas a gente como advogado sabe que tem que defender, né? Todo mundo tem direito à defesa. Então, é bastante simples. Não faça coisa errada que você não terá esses problemas. Lógico que existem casos onde uma pessoa acha que você fez coisa errada, você acha que você não fez, e aí realmente alguém tem que decidir
essa questão, mas em linhas gerais, vamos andar na linha, né, Igor? O doutor, com a sua, lá no seu escritório, quais são as áreas que vocês trabalham? Hoje a gente a gente atua na área do direito empresarial, tá? A gente presta assessoria jurídica para várias empresas de vários segmentos, na área civil e na área trabalhista, um pouco de tributário, e a gente trabalha na área do direito médico, né, odontológico e da saúde em geral, e ficamos transitando entre essas áreas. Hoje basicamente o escritório é isso. Na parte empresarial, a gente tem muita ação trabalhista, né? Infelizmente, os empregadores aí têm tido bastante ação nos últimos tempos. Então, a gente faz toda essa parte também. Então, fica ali no civil, no trabalhista, e na parte médica ali, focada para médicos, hospitais, clínicas. É isto. E quais são, assim, os pontos positivos e negativos, assim, quando você presta uma assessoria para uma pessoa jurídica ou para uma pessoa física? Assim que você consegue identificar. Olha, eu acho que podemos destacar algumas coisas. Eu acho que com empresa, a depender da administração, a gente tem uma certa burocracia, Sim. né? Aprovar valores de acordo, fazer pagamento de guia, a gente tomar uma decisão no processo, às vezes tem que passar por muitos setores. Então, eu acho que isso acaba, talvez, atrasando um pouco o trabalho e atrasando um pouco ali a tomada de decisões em algumas situações. É lógico que isso depende de cada empresa, né? Tem empresas que são muito rápidas, muito efetivas. Então, acho que depende. E com a pessoa física, às vezes você já tem o contato direto, né? A pessoa tem autonomia para dizer o que ela quer, o que ela não quer, se ela topa, se ela não topa. Então, acho que tem essas pequenas diferenças que não é nada muito relevante na prática quando você consegue também mudar a postura, por exemplo, de empresas que têm um sistema um pouco mais burocrático, né? Eu já peguei clientes que tinham um sistema muito burocrático. Eu lá no escritório tento fazer as coisas de forma bastante rápida, até para a gente não acumular tarefas e ter uma produtividade maior. Sim. Então eu já consegui implementar mudanças, trazer algumas soluções, e quando bem aceito, né? Eu acho que as coisas só tendem a melhorar. Então, acho que é basicamente isso. O doutor é muito modesto, né? Então, o que a gente não mencionou aqui é que você recebeu uma honra de advogado do ano. Conta um pouquinho pra gente como que foi isso. Eu recebi, se eu não me engano, foi em 2022. Eu recebi aqui um projeto da Câmara dos Vereadores de São Bernardo do Campo, em parceria com a OAB. Então, no dia do advogado, a OAB, em conjunto com a Câmara, seleciona, eu não me recordo o número, agora são 10, 12 pessoas que tiveram ali alguma relevância, alguma atuação diferente para entregar essa homenagem, né? Então vem uma placa lá bacana, bonita, com uma medalha, e eles fazem, né, toda uma solenidade lá na Câmara dos Vereadores, um evento bem legal, e eles me entregaram essa honraria. Eu fiquei muito contente. Essa placa eu deixei na minha estante lá no meu escritório, lá. Quando os clientes chegam, eles veem, eles ficam orgulhosos. Tem que ter lugar de destaque, né? Eles ficam orgulhosos. Mas é muito legal isso também, né? Ver que os próprios colegas da nossa instituição, né, reconhecem, sabem que a gente faz um trabalho sério. E é bacana, né? A gente trabalha para isso, faz as coisas certinhas para isso. Todo mundo quer reconhecimento, todo mundo quer ser valorizado. Quando você é valorizado pela própria classe, é um motivo de grande alegria. É um plus a mais. E como é que você planeja esse reconhecimento para o futuro? Qual que é o legado que você pretende deixar na advocacia? Pensando a médio e longo prazo. Eu acho que assim, eu sempre falo lá no escritório, a gente tem que ser muito correto. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que o cliente olha e fala, eu confio nele e podem vir falar o que for, eu não vou acreditar porque eu conheço ele e se eu tiver alguma dúvida eu vou direto nele e pergunto. Eu acho que isso é uma coisa assim que não tem preço. É a confiança. É uma coisa que para mim vale mais do que qualquer outra coisa. Então, os meus clientes hoje, até por conta dessa assessoria fixa, né, que a gente presta com a grande maioria dos clientes, eles acabam virando amigos.
Sim. A gente está sempre junto, eles frequentam minha casa, a gente viaja junto. Tem muitos, né, que fazem isso, não todos, obviamente. Então é muito bacana, porque é uma relação de confiança que acaba transcendendo o profissional, vai para o pessoal. Então eu gostaria de ser olhado, né, lembrado em termos de legado, como você me questionou, de que uma pessoa que você pode confiar. Uma pessoa correta, uma pessoa séria, uma pessoa comprometida, responsável. A gente já está chegando ao final e eu gostaria de deixar o doutor à vontade para deixar uma mensagem, seja para os seus clientes, para estudantes de direito, para quem está iniciando a carreira agora, pode ficar à vontade. Para sua esposa, que está aqui. Não, eu quero agradecer a minha esposa, primeiro, pela parceria, né? Por estar aqui mais uma vez, me apoiando. Ela me apoia em Isso é importante. absolutamente tudo. Fundamental. E agradecer os meus clientes, os meus amigos que estão aí sempre próximos, o pessoal da minha equipe lá do escritório. Agradecer vocês dois aqui pelo convite, fiquei muito honrado. Eu até falei, né, que eu não sou muito de aparecer, esse é o primeiro podcast que eu participo, espero que venham outros, gostei bastante da experiência, então agradeço, foi uma grande honra estar aqui. E é isso, e para os estudantes de direito, as pessoas que estão se formando, quem quiser alguma oportunidade, se puder, entre em contato com a gente, manda currículo, a gente está sempre contratando e vai ser um prazer aí tentar contribuir um pouquinho com o crescimento de cada um. A gente que agradece e a gente quer te agradecer. Temos um presente. Olha só. A gente quer agradecer. A gente é o primeiro e, gente, a gente tá muito honrada, porque Muito obrigado. ele é uma pessoa que não é muito de mídia, então, assim, foi uma surpresa, né, pra ele. O presente tem que abrir, Pra vou ele. mostrar. Pra ele ter vindo. Aqui. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. E aqui uma carinho. canequinha, a gente vai dar uma pra doutora Thaís também. Ele não é de mídia, mas tem o site do escritório também, né? Que para quem quiser acompanhar o trabalho, quem presta serviço lá pro doutor. Legal. A gente tá no Google, né? Leonardo Tucci Advogados. Eu tô no Facebook, tô no Instagram, @Dr. Leonardo Tucci. O meu Facebook, Leonardo Tucci, meu nome. E estamos lá. Se alguém quiser fazer contato, estaremos lá para atendê-los. Muito obrigado, doutor. Obrigado, viu? É isso aí, gente. Curtam, se inscrevam, a gente é de mídia sim, pode? A gente vai deixar também o Instagram do doutor embaixo, tá bom? Até a próxima, pessoal. Com Deus, até mais.